Abra a sua Bíblia em Filipenses 2, versículos de 1 a 11. Filipenses 2. Se alguém tiver uma aguinha aqui, eu aceito. Filipenses 2, de 1 a 11, a palavra de Deus diz assim: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham em vocês o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar, de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, e humanamente falando, nós somos tão pequenos, ó Pai, diante daquilo que esse texto nos aponta nessa manhã. Por isso, rogamos pela iluminação do Espírito Santo, pelo auxílio do Espírito Santo, pela santificação que o Espírito Santo opera em nós, para que compreendamos e para que vivamos aquilo que o Senhor nos revela e que nós lemos aqui nessa manhã. Cuida de nós, assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele, no contexto dessa carta, ele se encontra em uma prisão romana. Obrigado, meu irmão. Ele se encontra em uma prisão romana e depois de haver recebido ajuda da igreja dos Filipenses, que havia mandado Epafrodito, nós temos até estudado já um pouco sobre isso nas cartas pastorais que a gente viu. Essa igreja de Filipos envia esse servo de Deus, esse homem corajoso, chamado Epafrodito, porque ele precisa enfrentar muita oposição para chegar até ali. E a intenção da igreja era suprir Paulo em suas necessidades ali naquela prisão. Nós encontramos isso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, essa investida de Paulo, necessariamente indo para essa região, plantar essa igreja, em Atos 16, que nós encontramos. Se você quiser depois ler em casa sobre o contexto de tudo isso. Naquele lugar havia uma forte oposição ao senhorio de Cristo, e o apóstolo Paulo já havia experimentado isso. Lembra de Paulo e Silas sendo presos depois de expulsar demônios de uma mulher que fazia ali adivinhações, e as pessoas não estavam gostando da presença do apóstolo Paulo ali naquele lugar, da presença do evangelho naquele lugar, mas a igreja ali cresce.
as pessoas vão se convertendo e a oposição ao senhorio de Cristo, ela permanece, mesmo a igreja crescendo ali naquele lugar. Moradores romanos hostis ao evangelho, judeus que não concordavam com aquilo que estava sendo pregado, falsos mestres judaizantes, pessoas que interpretavam de forma incompleta a palavra de Deus, que negavam Cristo e queriam fazer ali com que as pessoas se desviassem de Jesus, eram oposição a esse evangelho, e falsos cristãos que se diziam ali crentes no Senhor Jesus, mas viviam uma vida totalmente dissoluta. Então o apóstolo Paulo, ele nessa carta, ele vem exortar a igreja a viver de maneira digna do evangelho, mesmo diante das oposições que ali se levantavam. O apóstolo Paulo, ele pede que aquela igreja fique unida contra os adversários do evangelho, e já de antemão dizendo, é aquilo que nós devemos fazer hoje, diante de tantos adversários do evangelho, nós devemos nos unir. Então ele exorta no capítulo 1, versículo 27, por exemplo, que a igreja seja firme em um só espírito, lutando juntos pela fé evangélica. A igreja precisava ser forte diante da perseguição e lutar de mãos dadas pela verdadeira fé no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo exorta que eles não temam, mas que eles fiquem firmes na fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo, no início da carta, ele mostra que está alegre por virtudes que aquela igreja tinha. E essas virtudes Paulo havia experimentado no tempo em que ele estava plantando ali aquela igreja. Mas agora, anos depois, ele recebe as notícias de Epafrodito de que a igreja estava caminhando bem, de que a igreja tinha muitas virtudes, e o apóstolo Paulo fica feliz com ela, tanto que, já entrando agora no nosso texto, no versículo 1, ele diz: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Todas essas virtudes eram notórias na vida ali daquela igreja, e Paulo ouve de Epafrodito isso. Então, se há tudo isso, eu me alegro com aquilo que está acontecendo no meio dessa igreja. Contudo, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas, e também informado por Epafrodito, ele percebe que existem pontos importantíssimos na vida daquela igreja que precisam ser desenvolvidos. E o ponto principal que o apóstolo Paulo vem tratar aqui nesse capítulo tem relação com o tema da humildade. Aquela igreja precisava ainda crescer na humildade do Senhor Jesus Cristo. Eles não haviam entendido ainda profundamente o que significava o exemplo de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo diz: olha, eu estou muito feliz com vocês, e ele não está sendo hipócrita nesse momento. Ele está realmente feliz com aquela igreja, assim como, por exemplo, a liderança de uma boa igreja é feliz com a sua igreja. Assim como os pastores de uma igreja, eles são felizes, mas eles sabem possíveis lacunas que possam haver na igreja que eles pastoreiam. O apóstolo Paulo, ele sabia que a igreja estava muito bem, contudo, Deus havia aberto os seus olhos para um problema fundamental, que deve ser marca da igreja de Cristo Jesus no mundo. Então ele diz: completem a minha alegria. Eu posso me alegrar ainda mais com vocês. E aqui eu creio, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está sendo boca de Deus, falando com a sua autoridade de apóstolo. Nós podemos pensar que muitas vezes Deus, ele sim se alegra com as nossas vidas, principalmente através da obra perfeita de Cristo Jesus. Ele olha para nós e vê a obra de Cristo, e como ele se compraz no seu Filho,
como na cena do batismo de Jesus, lá com João Batista, ele também se compraz em nós através de Jesus. O Senhor Deus conhece a nossa caminhada também de santificação, e Ele sabe as áreas da nossa vida que já foram trabalhadas, e Ele se alegra a cada vitória, a cada passo. Assim como um bebê que não sabe andar, ele primeiro engatinha e nós celebramos. Quando ele dá os primeiros passos, nós celebramos, nós nos alegramos. Mas existe ainda muito caminho para que ele possa andar bem, com bom equilíbrio, para que ele possa correr, pular e se desenvolver com tantas habilidades que Deus pode dar a um ser humano. O apóstolo Paulo, ele está alegre, mas ele sabe que a igreja pode desenvolver mais. Deus se satisfaz com aquela igreja, mas Deus sabe que aquela igreja poderia se desenvolver mais para a satisfação do próprio Deus. Era necessário que a igreja prosseguisse na santificação que honra o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, ele continua dizendo: vocês vão alegrar o meu coração e alegrar o coração de Deus, tendo o mesmo modo de pensar. Vocês têm todas essas virtudes aqui destacadas, mas vocês precisam, através da humildade do Senhor Jesus Cristo, aprender a ter o mesmo modo de pensar, que aqui não significa que todo mundo é como se fosse um robô programado e diz as mesmas coisas e pensa tudo igualzinho e canta como se fosse um jogral. Já viu um jogral? Quem veio talvez de outras igrejas sabe o que é um jogral, não é? Quando aqueles irmãos, eles entram pelo corredor da igreja e dizem ao mesmo tempo palavras ali de afirmação sobre uma história, sobre uma doutrina, sobre Deus, e um lado fala, depois o outro fala, depois as mulheres, depois os homens, e ali é bonito de ver. Quem sabe a gente faz aqui um jogral um dia, não é, Eli? Eli já viu muito jogral. Não é o caso de que todo mundo é feito como robôs. Nós somos inteligentes, nós pensamos, nós formamos opinião sobre as coisas. Há uma certa diversidade no corpo de Cristo. Contudo, aquilo que nos une, aquilo que é fundamental, aquilo que é bíblico, deve ser o nosso ponto de união, o nosso ponto onde nós devemos pensar a mesma coisa e não divergir naquelas doutrinas, principalmente as centrais doutrinas da fé cristã. Por isso ele diz: tenham o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Isso significa três coisas. Eles deveriam querer e desejar a mesma coisa, ser como Cristo e promover a glória de Deus em tudo, olhando para o exemplo que a gente vai falar aqui do Senhor Deus, do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio fazer a vontade do Pai para a glória do Pai, e ele vem promover, ele vem mostrar para nós o exemplo humano de vida que nós devemos viver. Nós devemos estar todos concentrados nesse objetivo, de sermos como Cristo e de andarmos para a glória de Deus. Segundo, devemos ter o mesmo amor. Primeiro, o amor que nós recebemos de Deus graciosamente, que nós já temos, mas nós devemos transbordar desse amor que Deus nos dá uns aos outros. Devemos viver uma vida baseada no amor e não baseada em nós mesmos. Como veremos aqui, devemos viver no amor, olhando aquilo que nos explica o que é o amor. Não é um conceito relativo de amor, não é um conceito vago daquilo que a gente acha que é amor, mas é o princípio bíblico vivido por Cristo Jesus e exemplificado na obra de Cristo Jesus. Devemos ter o mesmo amor, devemos ser unidos com uma só alma e mente, que é simplesmente o pensamento de Cristo Jesus. A forma como Cristo Jesus, ele age no mundo quando ele encarna,
essa forma de pensar de Cristo Jesus, que deve ser a forma que o nosso coração também deve pensar. O apóstolo Paulo, ele introduz dizendo essas coisas aqui, e uma das razões é que Epafrodito certamente relata para ele que haviam duas irmãs da igreja, chamadas Evódia e Sintique, que eram uma bênção. As duas irmãs, elas trabalhavam muito na igreja, elas eram pessoas consagradas ao Senhor Deus. Contudo, assim como cada um de nós, elas precisavam amadurecer, e por não terem entendido ainda o exemplo de Cristo Jesus, elas vinham brigando dentro da igreja. E qual é a igreja que não tem alguém ou pessoas que entram em desacordo por uma coisa e outra, e muitas vezes esse desacordo ele vai se avolumando e vai se tornando uma briga séria. O apóstolo Paulo, sabendo dessa notícia dessas duas irmãs, então ele tem isso como uma das razões para escrever sobre a humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele abrange esse ensinamento dizendo, a partir do versículo 3: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Se vocês querem ser perfeitos, se vocês querem viver aquilo que vocês já estão frutificando, mas querem trazer uma alegria mais completa, que glorifica ao nome de Deus, vocês precisam crescer em humildade da seguinte maneira: observem se o que está movendo a vida de vocês não é o interesse pessoal ou a vaidade. Porque se for isso que está no coração de vocês, vocês não serão unidos. O interesse pessoal tem a ver com a pessoa que quer só aquilo que lhe interessa. Essa pessoa não pensa biblicamente e não considera o outro. Ela está autocentrada. Ela não consegue enxergar além de si mesmo. E de fato falta humildade. Falta os pés no chão. Pessoas que geralmente têm uma opinião além do que convém sobre si mesmo, que andam de nariz empinado e que geralmente não ouvem o que o outro diz. Essas pessoas, por serem tão autocentradas, elas só percebem o mundo de acordo com a sua própria análise, de acordo com a sua própria visão. Contudo, nós somos igreja. E a igreja, como nós já falamos aqui, ela é feita desse coletivo de servos do Senhor Jesus e pessoas que têm dons, que têm talentos diferentes e que exortam uns aos outros. E muitas vezes nós estamos vivendo um engano e não assumimos o nosso engano, porque nós estamos tão focados em que a nossa vontade seja feita. Então, não façam nada por interesse pessoal. Não é que existem algumas coisas que eu posso fazer para mim mesmo. Ele está dizendo aqui, não façam nada. Ou seja, façam tudo pensando no outro. E em você em segundo lugar, no outro em primeiro lugar. Ele diz que nós não devemos fazer nada por interesse pessoal ou vaidade. A vaidade seria a busca por elogios vazios, que glorificam a própria pessoa. E quando essa pessoa, buscando esses elogios vazios, perdão irmãos, tem uma mosca aqui muito chata. Então quando a gente busca esses elogios vazios, e de repente esses elogios não vêm, nós ficamos magoados. Nós começamos a questionar a igreja, questionar o irmão X, o irmão Y, o líder A, B ou C. Isso termina provando que aquilo que a gente fez não estava centrado nem no irmão ao meu lado, nem estava centrado na glória de Deus. Então eu queria no final de tudo ser reconhecido por causa da minha vaidade, por causa da minha imagem, que eu queria que fosse destacada por aquilo que eu realizei. Quantas vezes isso acontece na nossa vida?
não apenas na igreja, mas no local de trabalho onde a gente está, ou em algum ambiente que Deus nos coloca e alguma coisa acontece ali e a gente fica tão triste, tão magoado, porque nós não fomos reconhecidos. Então a vaidade é essa busca por elogios vazios, é uma busca por glorificar a si mesmo. E quando a gente junta o interesse pessoal com a vaidade, a gente tem aquilo que causa as brigas dentro da igreja. Se você for olhar aquilo que acontece por aí em tantas igrejas, por trás está essa falta de humildade, está essa busca exacerbada por aquilo que diz respeito ao seu próprio interesse. Existe uma busca por glória própria, e o apóstolo Paulo, ele está aqui batendo forte nessa igreja tão amada e tão virtuosa, mas que estava vivendo essas características, vivendo essa situação. Então, como deveria ser? Qual é o exemplo que o apóstolo Paulo traz para nós? Se nós não devemos nos mover por essas coisas, existe uma outra coisa que deve nos mover. Ele diz, mas por humildade. De que maneira ela acontece? Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Humildade é marca fundamental da igreja. A pessoa que entende a humildade do Senhor Jesus Cristo, ela vê os outros superiores a si mesmo. Ela tem um pensamento que leva ao serviço mútuo. Por exemplo, se ao invés de eu pensar em mim, eu pensar no meu irmão, e se o meu irmão, ao invés de pensar nele, pensar também em mim, então o círculo virtuoso e não vicioso, ele acontece no meio da igreja. Mas pastor, e se só eu estiver pensando nos outros e ninguém pensar em mim? Eu digo a você, Deus, ele pensa em você. Deus tem misericórdia de você. E por mais que durante um período você seja privado do cuidado, de repente, de uma igreja que está enferma, uma igreja que não está andando com o Senhor, e você quer ser exemplo para essa igreja, certamente durante um tempo você vai fazer isso sozinho, para a honra e glória de Deus, porque Jesus fez isso quando ninguém havia feito isso por Ele. Ele fez isso por amor à igreja, e hoje nós amamos o Senhor Jesus, mas somos tão pecadores, nós ofendemos ao nosso Deus de tantas maneiras, mas mesmo assim Jesus fez. Então nós também devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Você pare para pensar como exemplo um pai, ou uma mãe, ou uma avó e um avô que você tem aquela grande admiração. Não é um prazer enorme servir essas pessoas que nós temos a consciência de que eles têm autoridade sobre nós e nós queremos servi-los humildemente? O apóstolo Paulo está trazendo algo que é muito difícil da gente visualizar na vida da gente. É a gente olhar para o nosso irmão, que a gente sabe que é igual a nós, porque somos iguais, criados à imagem e semelhança de Deus, mas o apóstolo Paulo está dizendo para que a gente mentalize algo, coloque no nosso coração, pense assim, ele é superior a mim, e eu vou servi-lo, eu vou servi-la. É difícil, porque você vai fazer uma peneira para escolher quem merece ser pensado assim, mas o texto não está dizendo para você fazer essa peneira, o texto está dizendo para você considerar o outro, o seu irmão em Cristo, independentemente, superior a você, indo na contramão dos coachings, que vão dizer que você tem que brilhar, que você está acima, de que você é isso, que você é aquilo, aquilo outro. A Bíblia vem trazer um caminho inverso, vem trazer o caminho da humildade do Senhor Jesus Cristo, de você considerar o outro superior a você mesmo. E aí você depois no céu conversa com o apóstolo Paulo, porque ele foi aqui na contramão
do pensamento da nossa época. Isso para muitos pode ser um absurdo. Considerar os outros superiores a si mesmo, ter em vista o interesse do outro, promover o bem dos irmãos. Você conhece qual é o interesse do outro? Você já parou para pensar o que é que o outro está precisando? A diaconia, ela faz esse movimento 24 horas por dia, de pensar nos irmãos da igreja, de querer saber se eles estão precisando de alguma coisa, se há algo que possa ser feito por esses irmãos, não só irmãos, mas pastores, como se pastores não fossem irmãos, né? Mas tanto liderança, eu quero dizer aqui, como todas as pessoas da igreja. A diaconia, ela pensa nesse serviço, de que maneira ela pode ajudar. Os pastores da igreja pensam de que maneira a igreja pode ser alimentada espiritualmente, e a igreja, em relação ao outro, pensa nas duas coisas também. Pensa como eu posso saber o interesse do meu irmão, aquilo que é bíblico, aquilo que é bom para a vida dele, de que maneira eu posso amar ao meu irmão de forma prática, seja com ajuda bíblica, espiritual, de ensino, de discipulado, seja uma ajuda física em algo que aquela pessoa está precisando. Precisamos ter em vista, precisamos visualizar, usar a nossa imaginação, usar os nossos pensamentos, usar as nossas estratégias, organizar esse amor, através de quê? Da humildade. Porque geralmente a gente faz isso em relação a gente mesmo. A gente vai calculando o que pode fazer bem para a gente. Como eu posso cuidar de mim, como eu posso ter isso, como eu posso ter aquilo, como eu posso estar suprido nisso e naquilo outro. Mas a Bíblia diz que esse pensamento precisa também se expandir em relação à nossa igreja, em relação ao povo de Deus. Ter em vista o interesse dos outros. A arrogância deveria ser trocada pela humildade. E para isso Paulo vem mostrar o modelo perfeito de humildade que une a igreja. Vamos lá. Vou até 10:30, viu, irmãos? Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. O apóstolo Paulo agora, ele está olhando para a igreja dos Filipenses, ele está a par da situação, uma igreja virtuosa, mas uma igreja que precisa ainda crescer em um fundamento central. E ele agora coloca no centro dessa carta um modelo que aquela igreja deve seguir. Essa igreja deve ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo. Em outras versões vai dizer, tenham o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Mas o foco aqui é que nós, como igreja do Senhor, devemos ter a mesma atitude em respeito aos nossos direitos. Ter o mesmo alvo em honrar a Deus. O pensamento de Jesus Cristo foi: o Pai está dando uma ordem na economia da Trindade ali, na forma como a Trindade organizou a salvação do seu povo. O Pai ordena o Filho, e o Filho vem ao mundo, obedece essa ordem do Pai, e ele abre mão dos seus direitos para que ele pudesse fazer a vontade do Pai. Nós devemos ter o mesmo modo de pensar. Se pensamos que temos algum direito, se pensamos que temos alguma razão, porque geralmente quando nós não servimos uns aos outros é porque nós estamos cheios de razões para não servirmos o outro. E se nós dermos o microfone para cada um de nós, e eu me coloco nesse lugar também, nós sempre vamos explicar os nossos direitos, aquilo que nos dá a razão para estarmos afastados daquela pessoa, para termos um pensamento autocentrado e para não vivermos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em uma determinada
situação. Mas o Senhor Jesus, que tinha verdadeiros direitos, ele sim tinha verdadeiros direitos, ele abre mão dos direitos que ele tem, olhando para o Pai, para o seu amor ao Pai, para a glória do nome do Pai, ele decide se humilhar e vir ao mundo. Como isso acontece? Ele, mesmo sendo o próprio, sendo Deus, como o texto fala aqui, na forma de Deus, ou seja, sendo da mesma natureza, sendo da mesma essência, nem maior nem menor, sendo o próprio Deus, ele se humilha e vem ao mundo. O plano de salvação exigia que Jesus se tornasse homem. Para que houvesse salvação para cada um de nós aqui, era necessário haver um segundo Adão, que representasse a humanidade, mas que fosse perfeito no lugar da humanidade. Então, teria que ser através de um homem. Então o Senhor Jesus, ele diz: eu também me tornarei homem, para que o meu povo, para que a minha igreja seja salva. E por conta disso, o Senhor Jesus abre mão. Mas do que é que o Senhor Jesus abre mão? Ele abre mão dos privilégios celestiais que ele vivia junto com a Trindade. Ele abre mão da sua glória. Lembra quando o Senhor Jesus, ele está lá no monte, que é chamado Monte da Transfiguração, onde os discípulos ali, aqueles que estavam presentes com Jesus, se não me engano Pedro e Tiago, não lembro exatamente, mas eles veem Jesus com a sua face gloriosa. Jesus é glorioso, mas quando ele decide se tornar homem, ele abre mão da sua glória, e ele vem ao mundo. Abrir mão da glória divina não é algo que nós conseguimos calcular, não é algo que nós conseguimos visualizar o tamanho daquilo que o Senhor Jesus abriu mão. Ele abriu mão então de privilégios celestiais, ele abre mão da sua própria glória, mas não confunda, ele não abre mão da sua natureza divina. Quando ele vem ao mundo, ele é 100% homem e 100% Deus, mas ele decide adquirir em si a natureza humana. Portanto, a expressão que se diz teologicamente é a kenosis, é o esvaziamento do Senhor Jesus Cristo. Ele assumiu a forma de servo, ele foi reconhecido em figura humana. Então, se ele tinha a natureza divina e permanece tendo, ele adiciona à sua natureza divina uma natureza agora também humana, e ele se torna perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E para aqueles que ainda não sabem, ele o faz para todo o sempre. Porque muitas vezes, pensando de forma vaga, vão pensar que o Senhor Jesus, ele se humilhou, veio ao mundo, e depois que ele ressuscitou, ele não tem mais a natureza humana. Mas esse pensamento, ele não é verdadeiro. Segundo aquilo que nós analisamos nas Escrituras Sagradas, o Senhor Jesus, ele permanece eternamente com a sua natureza humana, sendo que agora, depois de ressuscitado, essa sua natureza humana, ela é exaltada e glorificada. Ele é perfeitamente Deus e ele é perfeitamente homem, exaltado e glorificado. É claro que dentro desse resumo que nós fazemos aqui, há muito mais coisas a serem trabalhadas, a serem colocadas em respeito à natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja, perceba uma coisa aqui, um detalhe: a humilhação de Cristo, ela é para todo o sempre. E geralmente quando a gente pensa em nos humilharmos, nós sempre pensamos em algo provisório, não é verdade? Em algo que diz: eu vou me humilhar por um tempo, sabe, eu
servir essa pessoa por um tempo. Eu vou parar de pensar em mim por um tempo. Não é isso. O Senhor Jesus Cristo dá o exemplo de alguém que é humilde. Humildade é um dos atributos de Deus. Deus, sendo Deus, Ele é humilde, mesmo sendo Deus. E essa é uma lição para nós. Então, Jesus, Ele adiciona à sua natureza divina uma natureza humana para sempre. E além disso, Ele se humilhou, versículo 8, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus, Ele, voltando aqui a falar do primeiro Adão, o primeiro Adão é o nosso representante inicial, ele foi desobediente à ordem de Deus, e portanto todos pecaram porque Adão pecou. Quando Jesus, ele adiciona natureza humana a ele vem ao mundo, ele nasce, Natal, como nós temos pensado nesses dias, como cantaremos na nossa cantata aqui no sábado. O Senhor Jesus, ele vem ao mundo, ele se humilha, ele nasce de uma mulher, ele se torna homem, mas não só isso. Quando falamos de Natal, nós precisamos entender o objetivo do Natal. Há Natal porque deve haver toda uma vida do Senhor Jesus Cristo, toda uma obediência perfeita que Ele deveria realizar em nosso lugar, e é exatamente o que Ele fez. Ao contrário de Adão, o Senhor Jesus, Ele é perfeito em nosso lugar, e diante da maior prova, da grande prova, onde Ele sua sangue, orando ao Senhor Deus, dizendo: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, Ele diz: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é humildade. Humildade é obediência. O Senhor Jesus, como homem, estava sendo obediente ao Pai. E essa é a lição que o apóstolo Paulo está mostrando para aquela igreja. Vocês devem parar de criar as suas próprias leis quando o assunto é servir ao outro, quando o assunto é considerar o outro superior a você. Você precisa simplesmente obedecer. Parar de contar histórias, parar de se justificar, parar de criar narrativas para acobertar os seus próprios pecados. Vocês devem ser como Cristo Jesus, que é humilde, e por ser humilde ele é obediente como homem. O Senhor Jesus, ele assim desfaz o que o primeiro Adão fez e se torna o segundo Adão perfeito, e todo aquele que nele crê recebe as obras de Cristo em sua vida e está justificado diante de Deus. Ele se humilhou, tornando-se obediente. Ele se autolimitou. Ele sofreu os sofrimentos que todo ser humano sofre. Ele nos representou, se fazendo pecado em nosso lugar na cruz. Ele obedeceu ao Pai, que ordenava a ele que ele morresse, e assim ele o fez. E essa morte do Senhor Jesus, para ainda agravar mais o grau da humildade do Senhor Jesus Cristo, essa morte não é uma simples morte, ela é uma morte maldita, é uma morte onde há sofrimento, onde há vergonha, onde há dor, onde as pessoas que eram condenadas a sofrer esse tipo de morte clamavam para que fossem mortas antes de serem pregadas e mortas numa cruz, como se dissessem: por favor, tire a nossa vida antes. Você pode até nos pregar numa cruz, mas não queremos morrer ali, porque é um lugar de maldição, de dor, de vergonha. Nós não queremos morrer ali. As pessoas clamavam assim. Mas o Senhor Jesus, ele morre na cruz. Inclusive na própria cruz ele ainda realiza pontos importantíssimos do seu ministério, que nós celebramos geralmente aqui na Páscoa, né? As palavras da cruz, o Senhor até o fim, cumprindo todas as profecias diante de uma morte
maldita. De fato, o Senhor Jesus se humilhou, visando o interesse de outros. Visando o interesse de outros. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, em resumo, é dizer: hajam da mesma maneira. Igreja do Senhor Jesus, haja da mesma maneira. Hajam se alimentando desse Cristo. Porque jamais, irmãos, nós teríamos condições de praticar tão alto grau de humildade na nossa vida, sem nos alimentarmos do próprio Cristo. Sem que esse Cristo seja aquele que nos ensina, aquele que através da igreja nos discipula, estende a mão e caminha com você, comigo, para que nós aprendamos a humildade. É Cristo quem nos capacita, através do seu Santo Espírito, para que as coisas que nós por ora não entendemos, possamos a entender, possa descer ao nosso coração, para que a gente entenda de forma profunda o porquê nós devemos ser humildes nesse mundo. É na suficiência de Cristo que nós vivemos todas essas coisas, e essas coisas passam a ser possíveis na vida da igreja. O Senhor Jesus usa o apóstolo Paulo para apontar para essa igreja de que era possível que ela vivesse o Evangelho. E assim ele coloca esse hino, que é essa história do Senhor Jesus se esvaziando, vindo ao mundo, para que a igreja pudesse, olhando para essa história, entender que esse também era o papel dela. Mas por fim, há uma recompensa para o Senhor Jesus Cristo. E essa recompensa também se estende à vida da igreja. O tempo não nos permite, eu vou apenas ler e pontuar poucas coisas em relação a isso. Versículo 9 diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Depois que Jesus realiza a sua obra de humildade perfeita, se tornando homem, dando a sua vida, Deus o ressuscita dentre os mortos. Então, de fato, há um momento onde, se nós sofremos por sermos humildes, esse sofrimento acabará. Tudo aquilo que for necessário que a gente sofra para sermos como o Senhor Jesus, para a glória de Deus, esse tipo de sofrimento terá um fim. O Senhor Jesus, ele ressuscita, ele não está mais agora em um corpo humano mortal, mas agora em corpo glorificado. O Senhor Jesus aqui, ele é exaltado a uma posição de honra, e ele recebe um nome que está acima de todo nome, o nome de Senhor, o nome de Kyrios, que é a mesma expressão relacionada ao nome Yahvé no Antigo Testamento, mostrando que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo Deus do Antigo Testamento. E aqui esse nome é destacado no Cristo exaltado. Ele é o Yahvé, ele é o Kyrios, o Senhor dos senhores. Mesmo que no Império Romano isso não pegasse bem, o verdadeiro Senhor do universo está aqui, vivo, ressurreto, glorioso e exaltado. Ele tem um nome que está acima de todos os nomes, seja nos céus, na terra, embaixo da terra, entre todos os seres vivos, entre todos os seres morais. O nome de Jesus é superior ao nome de qualquer coisa que possa existir no mundo. Com qual objetivo? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, onde quer que hajam estas criaturas feitas por Deus, sejam anjos eleitos, anjos caídos, homens eleitos, reprováveis, homens perdidos, ateus, cumprindo a profecia de Isaías 45, 23, todo o joelho se dobraria diante de Yahvé. Então, diante do nome de Cristo,
todo joelho há de se dobrar. Quer sejam ateus dos nossos dias, quer sejam praticantes de religiões formais espalhadas pela terra, ou de religiões que nós entendemos como ídolos do coração, que todo ser humano tem. Todo joelho há de se dobrar diante de Jesus Cristo, mas com um fim maravilhoso, para a glória de Deus Pai. Porque na obra de salvação da Trindade, o Filho vem ao mundo, depois do Pai dar a ordem, ele é obediente perfeitamente. O Espírito Santo aplica essa obra na sua vida, tudo para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus, da mesma forma, é glorioso, da mesma forma, recebe glória, mas no plano de salvação, isso é realizado para a glória de Deus Pai. O fim principal da existência da igreja é a glória de Deus, irmãos. Nós não vivemos para a nossa própria glória. O Senhor Jesus foi humilde dessa maneira, para a glória de Deus Pai. Esse é o segredo. Se nós achamos que é impossível vivermos isso que o Senhor Jesus viveu, precisamos entender que nós precisamos orar ao Senhor, pedindo que a nossa vida não seja focada na gente mesmo. Que a gente sempre verifique, que o Espírito Santo sempre nos mostre quando estamos sendo egoístas, quando estamos buscando os nossos próprios interesses, quando nós nos achamos superiores aos outros. Nós devemos pedir: Senhor, não permita que isso aconteça na minha vida, que eu sempre viva por alguma outra coisa, especificamente para a glória de Deus e para amar os meus irmãos. É isso que Deus deseja de nós. É isso que o Natal nos mostra. É um Cristo que se humilhou. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado por esse tempo onde a Tua palavra ela pode ser lida, pode ser explicada, pode ser aplicada às nossas vidas, Senhor. Na suficiência do Espírito Santo, nós rogamos, ó Pai, que a gente entenda, que o nosso entendimento seja alargado, para que a gente possa perceber, Deus, pecados em nós, para que a gente possa perceber a grande vida, a vida abundante que há em Cristo Jesus, para que assim como o apóstolo Paulo, que depois de haver entendido isso, viveu toda uma vida de entrega, nós também possamos viver uma vida de entrega a Ti, e que tudo isso gere a unidade do Teu povo, tudo isso gere uma igreja que caminha junta, lutando unida pela fé evangélica. Assim Te oramos, Te agradecemos por essa manhã, e continua, Pai, nos guiando através do cântico que cantaremos agora, e através também dos dízimos e ofertas que os Teus filhos vão trazer para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.